Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu Satanás pelo poder da palavra de Deus. Refletindo sobre essa passagem, eu decidi sobre a minha vida que eu também venceria os ataques de Satanás, principalmente na minha mente, declarando com fé a palavra de Deus. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo. A primeira passagem que nós vamos ler é justamente essa, da tentação de Jesus no deserto. Nós vamos ler e analisar como foi o comportamento de Jesus frente às tentações e às propostas de Satanás. Em primeiro lugar, nós vamos ler os versículos todos e depois nós vamos parar e fazer uma análise mais detalhada sobre cada versículo ou sobre cada parte dessa história. Enquanto eu fui lendo, eu já fui fazendo algumas anotações, uma Bíblia bem colorida, mas eu aproveitei também a parte de estudo da Bíblia para conseguir aprofundar e quero passar isso para vocês também. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, fala assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Lá no versículo 1 nós já temos um fato muito interessante. Jesus foi tentado. E nós vamos fazer uma breve explicação sobre quem são os dois personagens envolvidos na história, o diabo e Jesus. Bom, o diabo é o tentador. É ele que vai fazer, ou que vai tentar fazer, com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Ele veio à Terra em forma humana para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna e a redenção dos nossos pecados. Nesse momento, Jesus foi tentado em sua humanidade, porque ele estava com fome. Satanás tentou se aproveitar disso, até mesmo falando para ele transformar as pedras em pães, mas mesmo assim, Jesus estava matando a sua carne, fortalecendo o seu espírito para que ele conseguisse resistir às tentações. E de cara, uma coisa que nós temos que ficar espertos é: se até mesmo Jesus foi tentado, quem dirá nós? Então veio a primeira provocação de Satanás: transforma essas pedras em pães. Assim, Jesus poderia saciar a sua fome. Mas Jesus o respondeu baseado no que está escrito em Deuteronômio 8, no versículo 3. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Satanás, então, não satisfeito, tentou Jesus mais uma vez, lhe fazendo mais uma proposta. Só que ele percebeu que Jesus tinha usado uma passagem bíblica. Então, o que Satanás fez? Também usou uma passagem da Bíblia. E ele cita o que está escrito lá em Salmos 91, nos versículos 11 e 12. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Satanás, ele também conhece a palavra de Deus, só que ele deturpa a palavra. Ele usa em contextos diferentes, ele muda para que aquilo atenda aos nossos desejos e não realmente ao que está escrito, a essência da palavra. E eu achei a palavra deturpar uma palavra muito interessante para descrever o que Satanás faz, porque vamos analisar o significado da palavra deturpar. É assim: interpretar mal
ou deformar o sentido de, modificar. Satanás vai modificar o sentido da palavra de Deus, para que isso atenda ao nosso lado humano, e não para que obedeça realmente ao sentido, à ordenança de Deus que está escrita na Bíblia. E assim ele fez com Jesus. Só que Jesus é esperto, Jesus entendeu o que estava acontecendo. E Jesus cita que ele não faria aquilo. Jesus não precisava exigir um milagre de Deus para que Deus provasse que amava Jesus. Logo, Jesus responde com base em Deuteronômio 6, no versículo 16. E fala assim: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como puseram à prova em Massá. Vamos ler lá qual foi esse episódio de Massá que os israelitas colocaram Deus à prova? Êxodo 17, do 1 ao 7, fala assim: o povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que vocês nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Muita coisa já tinha acontecido até esse momento. As pragas do Egito já tinham sido enviadas, o libertador já estava com eles e eles já estavam a caminho da terra prometida. Mas mesmo assim, o povo insistia em questionar se Deus estava ou não com eles. E algumas coisas que lhes faltavam eram um simples motivo para eles começarem a questionar e reclamar, e isso fazia até com que eles atrasassem a sua chegada, simplesmente para pedir a Deus mais uma prova de que Deus estava com ele ou não, ou eles ou não. Enquanto, na verdade, o que deveria ser feito era o exercício da fé, de entender que os milagres que deveriam acontecer já aconteciam, e agora, independente de Deus estar manifestando o seu poder ou não através de milagres, a presença dele continuava a guiar o seu povo. Deus continuava com o seu povo. E nesse momento, Jesus diz isso. Ele fala que não precisa de um milagre para mostrar que Deus o ama. E ele entendia o seu propósito e a sua identidade. E passando um pouquinho mais para frente, lá no versículo 9, Satanás fala assim: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus já herdaria tudo isso do Pai. Lá em Salmos 2, dos versículos 7 ao 9, é um salmo messiânico, e fala assim: o rei diz: anunciarei que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Só que nesse momento, se Jesus aceitasse a oferta do diabo, se ele aceitasse e se prostrasse diante de Satanás, ele perderia a promessa pela proposta. Ou seja, já estava prometido que o mundo inteiro seria de Jesus. Já estava prometido que Deus o entregaria ao mundo todo. Mas Satanás queria dar uma desperta. E se Jesus se ajoelhasse, Jesus iria demonstrar que ele era submisso a Satanás, que ele devia reverência a Satanás. E nesse momento, se Jesus aceitasse a proposta de Satanás e se curvasse diante dele, Jesus estaria demonstrando uma soberania, uma vitória de Satanás. Mas não foi isso que aconteceu. E não é isso que vai acontecer. A Bíblia já nos diz que Jesus foi, é e será soberano para sempre. E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, Satanás vai nos aparecer com uma proposta. E é uma proposta tentadora, mas que vai nos desviar da promessa, que vai nos desviar do propósito. Aquilo que Deus já ordenou, aquilo que Deus já nos mostrou que fará sobre a nossa vida.
Mas quando nós aceitamos uma oferta de Satanás, nós deixamos a promessa de Deus, o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus de lado, para aceitar aquilo que no momento parece bom, mas sinceramente, será que é verdadeiro? E nós temos que tomar cuidado porque essa proposta, ela pode até sim se assemelhar muito com o propósito, mas nós temos que saber a origem dela. Se é uma tentação que está vindo de Satanás ou se é realmente o cumprimento do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Existem também propostas que vão totalmente contra o nosso propósito, justamente para fazer com que a gente se desvie do caminho que Deus já colocou, que Deus já nos mostrou que é o caminho certo para trilhar. Por isso, esteja sempre atento à palavra de Deus e tendo intimidade com o Pai. Assim você vai conseguir discernir quando é uma proposta de Satanás para que você se desvie da promessa ou se realmente é um passo para o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, para que você não caia na mentira de Satanás, para que você não caia na sabotagem que ele está fazendo, para que você se desvie daquilo que já é seu e que talvez só não chegou na sua mão ainda porque não é o tempo do cumprimento da promessa. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve que esperar o tempo do cumprimento da promessa e ainda mais com um sacrifício difícil, um sacrifício de cruz. Então, cuidado com as propostas fáceis, leves e simples que Satanás pode colocar na sua vida, enquanto que o propósito leva tempo para se cumprir, mas é bom, perfeito e agradável quando é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. E então Jesus respondeu com mais um texto da Bíblia: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele, porque Deus é tudo o que nós precisamos. E nesse momento, o diabo foi embora. E isso me lembrou uma outra passagem. Tiago 4, versículo 7, fala assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem ao diabo, e ele fugirá de vós. Existe uma outra tradução que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Manda Satanás embora! Com autoridade, lá no versículo 10, Jesus disse: vá embora, Satanás. Jesus se mostrou vitorioso e com autoridade, ele expulsou Satanás de lá. Nós fizemos então a análise do comportamento de Jesus por um único motivo: seguir o exemplo dele. Jesus suportou baseado na palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer. E por isso eu separei alguns versículos que sempre me ajudam. E eu sugiro que você tenha eles na sua mente, se possível até memorize esses versículos para conseguir falar, para conseguir declarar com fé quando as investidas de Satanás vierem sobre a sua vida e principalmente sobre a nossa mente, que é um dos maiores campos de batalha da nossa vida. E eu separei aqui 4 tópicos para a gente falar sobre identidade, dúvida, insegurança ou incerteza, culpa e quando você não se sentir amado. Vamos ler todas essas referências? Identidade. A gente vai ler lá Jeremias 1, versículo 5, e fala assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Nesse contexto, Deus estava chamando o profeta Jeremias. E ele diz que já havia o escolhido mesmo enquanto ele estava na barriga da sua mãe. Já parou para pensar que mesmo antes da sua mãe saber que você estava ali, mesmo antes da mulher que te gerou saber que você estava no ventre dela, Deus já sabia que você estava lá. Deus já te conhecia. Deus já te chamava, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Quando a sua identidade for tentada por Satanás, quando você não souber quem você é, você precisa se lembrar que Deus sabe quem você é, porque você é chamado, é escolhido e é lembrado por Deus. Você é um filho amado de Deus. E mesmo antes de qualquer pessoa nesse mundo saber que você existia, Deus já sabia a sua identidade. Deus já sabia quem você era. Então entenda que você é filho de Deus. Quando Satanás vier te tentar, falando que você não é merecedor, que você não é filho de Deus, lembre-se que mesmo antes do seu nascimento, Deus já te conhecia. Você é filho de Deus. O próximo versículo é para quando nós estamos com dúvida, nós estamos inseguros ou com incertezas sobre a vida.
Esteja com isso na sua mente, Provérbios 3, versículo 6, e fala assim: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Muitas vezes nós achamos que a gente precisa de um ritual para orar. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de coisas grandes e momentos exclusivos para orar. E realmente, em Mateus 6, nós vamos ver que Jesus nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e ter ali o nosso momento de devocional e intimidade no secreto com Deus. Mas para orar e para nos comunicar com Deus, nós podemos fazer isso a qualquer momento, a qualquer hora. Não é necessário que nós estejamos somente no quarto com a porta fechada. Nós podemos orar no trânsito, nós podemos orar enquanto lavamos vasilha, nós podemos orar em qualquer momento. Inclusive, consagrando a Deus uma próxima atitude, um próximo passo. Quantas vezes antes de estudar, eu não abaixei a cabeça e fiz uma oração, consagrando aquilo que eu estava fazendo a Deus, para que Deus abençoasse aquele momento, para que Deus me direcionasse. E muitas vezes, antes de tomar uma decisão importante, nós podemos orar assim também. Eu sugeriria, fortemente, que você tenha um momento de oração constante com Deus, para que quando chegue um momento de dúvida, para que quando chegue um momento de incerteza, você já esteja firme na palavra para conseguir vencer aquele momento. Mas quando o momento de dúvida vem, muitas vezes existem propostas, existem decisões que nós precisamos tomar atitude na hora. E é difícil, a gente não tem tanto tempo para pensar ou para saber como agir. Mas mesmo nesses momentos, você pode pedir a direção de Deus, você pode abaixar a cabeça ou só na sua mente orar e pedir: Deus, me ajuda. E declarar, Provérbios 3, versículo 6, lembrando-se de Deus em tudo que você fizer, para que Deus lhe mostre o caminho certo. Porque se você lembrar de Deus, Ele vai te indicar a direção, Ele vai te mostrar qual caminho seguir. Se isso é um projeto para o sim ou se isso é um projeto para o não. Se essa porta deve se abrir ou se essa porta deve continuar fechada. O próximo tópico é culpa. Nós vamos ler lá Efésios 1, versículo 7, e fala assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Efésios 1, versículo 7. Esse versículo continua lá no versículo 8 e fala assim: a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. O versículo 8, ele é o intermédio entre o versículo 7 e o versículo 9. Então, nós vamos ficar aqui com o versículo 7, mas para finalizar, eu gostaria de ler todos os 3 versículos. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha sido decidido realizar por meio de Cristo. Muitas vezes Satanás vem nos acusar com culpa. Muitas vezes ele vem apontando o dedo como o acusador, como o tentador, apontando os nossos erros lá do passado. Uma vez isso aconteceu comigo, uma vez não, né? A experiência que eu quero contar aqui é de uma vez quando aconteceu, que eu não lembro se nós estávamos numa vigília, eu só lembro que eu estava na igreja e tinha um momento muito forte de oração e intercessão. E as pessoas ali começaram a receber o Espírito Santo e o poder de Deus estava sendo real naquele lugar. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Mas em um dado momento que eu sentia que eu estava me entregando cada vez mais a Deus, vinham pensamentos na minha mente que me traziam culpa. Me relembravam dos erros do passado, daquilo que eu tinha feito, daquilo que eu tinha falado, das atitudes erradas que eu tinha tido. E aquilo começou a pesar o meu coração. E eu não me sentia merecedora da graça de Deus porque eu havia errado no passado. Isso me incomodou durante muito tempo até que eu entendi que em Cristo os nossos pecados estão perdoados. E quando o Satanás vem acusando na nossa mente, não é uma obra de Deus, é uma obra do maligno. Isso ele está jogando a nossa mente justamente para que nós nos afastemos de Deus. Lembra lá no início que eu falei sobre os 2 personagens que estavam lá, que era Jesus e o diabo? O diabo é o tentador, é aquele que vai fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Satanás não quer que você tenha intimidade com Deus. E é por isso que nesses momentos, quando a culpa vier sobre a sua vida, quando você não conseguir se conectar com Deus por algo que você fez lá no passado, quando aquilo pesar no seu coração e você não conseguir se entregar completamente a Deus, é necessário que você entenda que em Cristo seus pecados são perdoados.
Você precisa aceitar a Jesus e confessar a Ele como seu único, suficiente Salvador e, além disso, ser batizado nas águas. E a partir desse momento que você é nova criatura em Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados foram levados para a cruz com Cristo. E lembre-se desse versículo, lembre-se dessa passagem. Quando Satanás vier te acusar, quando a sua mente não parar de pensar naquilo lá do passado, se você é nova criatura em Cristo Jesus, se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados eles são perdoados. E para finalizar, quando nós não nos sentimos amados, muitas vezes Satanás ele vai agir na nossa mente assim como ele fez com Jesus, pedindo uma prova, pedindo algo para que se realizasse, colocando à prova o Senhor Deus, para que Deus mostre que nos ama. Quando, na verdade, nós precisamos apenas ter fé e conhecer da palavra de Deus. Em Salmos 4, versículo 3, fala assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. E em outra tradução, na tradução NVI, Nova Versão Internacional, fala assim: saibam que o Senhor separa para si aqueles que são fiéis. O Senhor me ouve quando eu invoco. Essa versão é muito parecida com a Almeida Revista e Atualizada. E eu quero que você lembre disso quando você não se sentir amado, porque esse versículo fala que Deus separa para si. E na outra versão, que Deus cuida com um cuidado especial a daqueles que são fiéis a Ele. É claro que esse versículo é condicional. Então você precisa ser fiel a Deus. Mas sendo fiel a Deus, imagina você ser cuidado de maneira especial. Imagina Deus tendo um cuidado especial por você. Como aquela pessoa ou aquela visita que nós vamos receber, que nós cuidamos de tudo com tanto carinho porque é uma pessoa tão importante ou tão especial para nós. Imagina Deus separando você para Ele e cuidando de você com um carinho especial. E mais, Deus nos ouve quando nós chamamos. É tão bom saber que existe alguém que nos ouve e Deus está aqui, disposto para nos ouvir. Então, quando você não se sentir amado ou quando Satanás, por algum motivo, tentar colocar na sua mente que você não é amado, que você não é querido, lembre-se que sendo fiel a Deus, Deus te chama para perto dele. Deus te escolhe, Deus te trata com carinho especial. E mais, Deus te escuta quando você clama. Não deixe Satanás colocar essas coisas na sua cabeça, porque além desse versículo, a maior prova de amor de Deus por nós já foi demonstrada numa cruz. Você não precisa de mais, você não precisa de provas, você precisa de fé e entender que Deus te ama, que Deus está com você, que a partir do momento que você é fiel a Ele, que você aceita Jesus, você é filho, você é amado, você é querido. Então, quando essas tentações vierem sobre a sua vida, não deixa Satanás ficar colocando abobrinha na sua cabeça. Não dá espaço para esses pensamentos. Tenha em mente isso aqui, ó, a palavra de Deus, a pura essência da palavra de Deus, porque assim você vai conseguir se livrar das tentações. E nesse momento eu estou falando mais das tentações da mente. Quero depois trazer um vídeo aqui também sobre vários outros tipos de tentação, sobre as tentações de maneira geral. Mas eu sei que muitos de nós enfrentamos um dos maiores problemas na nossa mente. É difícil de domar, é difícil de entender. Então, quando vier algo bem aqui, ó, que te afetar, que você olha e fala, isso não vem do Espírito, isso é Satanás tentando me distrair, Satanás tentando me derrubar, você vai declarar a palavra de Deus. Você vai declarar que Deus é poderoso, que Deus é soberano sobre o maligno, que Deus te ama, que você entende a sua identidade, que quando você estiver num momento de incerteza ou de dúvida, Deus lhe mostra o caminho certo e que você é amado pelo Pai. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir, deixa aqui um comentário aqui também. Você pode deixar comentários sobre outros temas, algo que você queira ouvir. Eu vou ter muito prazer em ler e também estudar sobre, para poder trazer mais vídeos assim pro canal. Hoje, por conta do horário, temos um raiozinho de luz aqui. Mas enfim, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e até o próximo devocional.